Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente e você sempre reage da mesma forma vergonhosa? Seja ironizando, xingando ou até mesmo agredindo? Então, a neurociência mostra pra gente que é possível mudar esse tipo de comportamento horroroso. E isso é fundamental tanto para o ambiente de trabalho como familiar e social. A língua portuguesa diferencia o verbo ser do estar, diferente do inglês e muitas outras. E aí, o que a gente precisa aprender? Que, na verdade, nós não somos nada, mas sim estamos alguma coisa. Não somos tristes ou felizes, mas sim estamos tristes ou felizes. Muito dos nossos sentimentos que nós acreditamos ser, na verdade, são algo de estado passageiro. Então, por exemplo, se você tem ou vier a ter depressão, você não é deprimido, você está deprimido. E isso é libertador, porque nos dá a chance de controlar o que nós somos. Então, não precisamos nos descontrolar com a pessoa que nos irrita. E é isso que eu quero falar hoje aqui. O que a neurociência vem concluindo que nos mostra que é possível modificar esse tipo de comportamento que é tão horroroso. Não nascemos com os nossos circuitos emocionais prontos. Muito pelo contrário, a maioria dos nossos circuitos emocionais vão sendo construídos ao longo da nossa história e de como lidamos com ela. Então, numa analogia com o computador, é como se a gente dissesse que as nossas emoções, elas estão muito mais para o software do que para o hardware, ou seja, elas estão muito mais para o que é adquirido do que para o que é inato, natural, intrínseco. Então, nossas emoções não são simplesmente intrínsecas, mas sim, em grande parte, construídas por nós mesmos. E é aí que então nós temos a possibilidade de mudar hábitos negativos e ensinar o nosso cérebro a agir de forma diferente. E podemos mudar comportamentos relacionados, como por exemplo, a pessoa que nos irrita. E aí o que você faz? Você precisa mudar da irritação para menos irritação, depois para indiferença e quem sabe um dia gratidão. Mais profundamente, pensando, as nossas emoções são apostas do nosso cérebro. Ou seja, são previsões e não certezas. Nós sempre nos vemos como reagindo ao mundo, mas na verdade o que o nosso cérebro está fazendo são sempre previsões e construções do mundo. Então isso significa que nós podemos modificar essas previsões criando novas emoções. E é por isso que cada vez mais a neurociência e as outras ciências mostram que nós humanos somos criaturas criadas por nós mesmos. Nós, em geral, utilizamos as expressões emoção e sentimento como se fossem sinônimos, mas cientificamente falando, elas são diferentes. A emoção, ela vem primeiro. A emoção é o estado físico. Já o sentimento, ele vem depois. O sentimento, ele é a interpretação da emoção. O sentimento, ele é a experiência mental. Então, pegando a pessoa que nos irrita como um exemplo, como que acontece? O que é a emoção? A emoção é a mudança no batimento cardíaco, a mudança na temperatura do corpo, ou é uma náusea que se instala. E aí, o sentimento é a interpretação dessas mudanças. E aí, nesse caso, a gente interpreta como irritação, raiva ou até mesmo tristeza. E é interessante notar que, às vezes, você tem interpretações completamente diferentes para o mesmo batimento cardíaco e a mesma mudança na temperatura do corpo. Ou seja, o nosso sentimento é uma interpretação e nós temos maleabilidade em escolher como nós vamos interpretar essa emoção. Nada vem com informação, nada no mundo externo. O que conta é como nós interpretamos essa informação, porque o único acesso que nós temos ao mundo é pelos nossos sentidos. E poucos sentimentos
são intrínsecos. Como, por exemplo, se sentir confortável e desconfortável. A maior parte dos nossos sentimentos são extremamente complexos e, na verdade, são definidos pelas interpretações e reinterpretações que a gente faz da nossa própria história. E aí, o que a gente deveria fazer, então? Continuar interpretando do mesmo jeito tudo que a gente recebe um reforço positivo e nos é benéfico e reinterpretar tudo que nós recebemos reforço negativo e que nos é maléfico. Mas aí o que acontece? O ser humano parece ser mestre em repetir o mesmo erro. Mas a gente não precisa disso. E como é que a gente dá o primeiro passo? A gente tem que dar a primeira modificação no comportamento e depois da primeira, a gente precisa lembrar de repetir, repetir, repetir. Essa é a única forma da gente mudar esse comportamento. E aprender repetindo, 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 até que este novo comportamento fique cristalizado e mais fácil. Mas por que é tão difícil mudar? Por quê? Quando a gente age de uma forma descontrolada, seja ironizando, xingando ou agredindo, primeiro o cérebro vai receber um alívio. E depois é que vem a vergonha. E aí, na próxima situação com a mesma pessoa, qual vai ser a aposta do cérebro? O alívio. Porque o alívio veio primeiro. E aí, automaticamente, você age da mesma forma. E é isso que a gente precisa mudar. Ensinar o nosso cérebro que não é o alívio que você tem que prestar atenção, e sim a vergonha. Mas você precisa mudar para que isso aconteça. Ao contrário do que muitos pensam, a nossa emoção, o nosso processamento emocional, ele é resultado de uma orquestra cerebral e não uma atividade meramente límbica. Então, o que acontece? O que isso nos diz? Que os estudos recentes mostram uma ligação muito estreita entre as partes límbicas e frontais do nosso cérebro, sugerindo que existe um processamento cognitivo nas nossas emoções. E isso indica que, então, nós podemos ter muito mais controle sobre nossas emoções. Isso é autocontrole. Isso que é poder buscar equilíbrio emocional. Outro engano que, em geral, cometemos é querer ler o que o outro sente. Porque aí o que acontece? Se a nossa leitura do mundo é muito baseada na nossa história, toda vez que a gente tenta ler o que o outro sente, na verdade, a gente está fazendo uma aposta, uma previsão, que é muito mais baseada na nossa história do que na história do outro. E aí que isso é uma perda de tempo. E muitas empresas hoje gastam fortunas para tentar ler o sentimento do outro. Mas com que finalidade? Na verdade, a finalidade de controlar o outro. Sendo que, na verdade, o que a gente deveria fazer é gastar o nosso tempo para querer controlar a nós mesmos. Então, ninguém nos faz sentir nada e nós decidimos o que queremos sentir, ou pelo menos temos essa chance. E isso significa que podemos ter mais controle sobre nós mesmos, o que é muito poderoso, porque nos dá a chance de ter melhor controle sobre nós mesmos. Se temos mais controle sobre o que nós sentimos, isso significa que nós temos mais responsabilidade sobre nós mesmos. Se continuamos agindo de forma descontrolada com quem nos irrita, a responsabilidade é nossa e não daquele que nos irrita. E é aí que, então, responsabilidade significa muita coisa. E é exatamente aqui que mora o nosso livre-arbítrio. E você? O que você faz para conseguir mudar esse tipo de comportamento que você não gosta e buscar um melhor controle e equilíbrio emocional? Conta aqui pra gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra gente. E se você quer buscar uma vida com mais equilíbrio emocional, inscreva-se no canal da Casa do Saber.